Exonerei um cargo público para viver de internet. Será que eu me arrependi? Fala, empreendedores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele, eu sou especialista em comunicação e marketing e esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui no canal. É um vídeo onde eu quero contar a minha história para você que está pensando em começar algo aqui na internet, a empreender, para você que está pensando em fazer uma transição de carreira, para você que está com medo, achando que é tarde demais, que quer recomeçar, mas não sabe como, para você que pensa em algo novo, mas realmente tem medo. Fica travado, não avança. Você que tá cansado da sua vida atual, você tá cansado do trabalho onde você está, você não gosta do trabalho que você tem, você realmente tá procurando algo diferente para sua vida, você quer prosperar, você quer avançar, mas você não sabe como. Muitas vezes você fica travado, você simplesmente não sai do lugar. Você sente isso dentro do seu coração, você sente isso pulsando dentro do seu coração, mas você não sabe como fazer, você não tem coragem, muitas vezes você acha que é velho demais, muitas vezes você acha que não tem o suficiente, não tem o conhecimento suficiente, não tem o dinheiro suficiente para fazer essa transição, você não tem os equipamentos necessários para fazer isso. Pode ser que esteja passando tudo isso na sua cabeça nesse momento. Pode ser, porque eu passei por isso. E eu quero contar a minha história para que você não apenas se inspire, mas para que você encontre respostas. Que a minha história possa ser uma resposta para a sua história. Eu sempre fui uma pessoa que viveu dentro da média dos brasileiros. 90% dos brasileiros ganham até R$ 3.400 e eu fazia parte dessa média. Eu cresci em um ambiente onde todos ao redor eram CLTs. Eu vim da classe média baixa, da periferia de São Paulo. Eu não tive acessos a ambientes diferentes ou a pessoas que pudessem me levar a outros patamares. Eu não tinha conexões, eu não tive networking, eu não tive nada disso. Eu vim de uma família comum, uma família muito comum. E dentro da escola, eu também era uma aluna muito comum. Eu nunca fui uma Einstein, um gênio, nada disso. Eu sempre fui muito comum. Inclusive, uma das coisas que eu sempre escutava na escola dos meus professores é que eu era uma aluna que fazia as coisas de uma maneira até que correta ali, dentro da média, mas que eu falava muito. A minha comunicação era algo que sempre pulsou em mim. Eu sempre tive isso como diferente na minha vida. Mas era um defeito, né? Não era uma qualidade. Era algo que as pessoas reclamavam e não que elas elogiavam. E eu cresci dentro dessa média, eu cresci dentro dessa bolha que 90% dos brasileiros vivem. Eu vim dessa família onde todo mundo era CLT. E aí a minha mãe, ela sempre disse que o estudo poderia mudar a nossa vida, que a educação poderia mudar a nossa vida. A minha mãe, diferente de mim, ela veio da extrema miséria. Eu tive uma infância onde as coisas não faltavam, mas elas também não sobravam. Quando eu queria algo que era um pouco mais caro, a minha mãe, ela sempre deu um jeito, né, de comprar algumas coisas pra gente ali. Por exemplo, eu quero um tênis de marca, ela não conseguia comprar um tênis de marca, mas ela comprava um outro. Ela sempre deu esse jeito. E o meu pai sempre foi CLT, trabalhou como CLT, ele trabalhava em indústria, sempre trabalhou em indústria e até que ele foi mandado embora e teve que recomeçar. E muitas vezes você vai ter que recomeçar dessa maneira. Você vai ter que recomeçar por uma força maior, não porque você quer. O meu pai, ele teve que recomeçar por uma força maior, ele não queria ser mandado embora, foi uma surpresa para ele. E ele teve que ser mandado embora, então ele virou comerciante. Ele abriu um comércio no centro da cidade onde a gente morava e ali ele ficou um tempo, mas não deu certo, ele acabou saindo e ele foi trabalhar com transporte, ele foi fazer entregas. A minha mãe se formou, foi uma das primeiras pessoas da família dela a se formar. E ali, quando a minha mãe se formou, ela também passou em concursos públicos e eu vi a realidade da nossa família realmente mudar. A gente sempre teve condições, a gente tinha uma casa própria, meu pai construiu a casa, ele sempre fez as coisas, então eu vi muito esforço do meu pai e da minha mãe para pagar as coisas. Então a minha mãe sempre trabalhou fora também, eu passava pouco tempo com os meus pais na minha infância, eu fui praticamente criada ali pelos meus avós, mas eu via sempre muito esforço da parte deles. Então a minha mãe foi a primeira a se formar da família dela, uma família que já veio da extrema miséria, e ela foi galgando ali, subindo, conforme ela foi trabalhando, né, se esforçando, estudando. E quando ela realmente entrou no funcionarismo público, eu vi a nossa vida mudar completamente. A gente começou a ter carro do ano, minha mãe reformou toda a nossa casa. Então eu vi ali um caminho para seguir. Até aquele momento, eu era adolescente e eu não tinha... Os adolescentes, geralmente, eles não têm muita noção de quem eles são, né? Não tem essa noção de autoconhecimento, quais são os dons, os talentos, o que a gente gosta, o que a
gente não gosta. Então eu fui sempre seguindo, eu sempre fui a filha obediente. Isso eu sempre fiz, eu sempre fui a filha obediente, a filha certinha. Minha mãe sempre falou isso pra mim, então eu sempre fui a filha obediente. Eu sempre segui como mandava o script. Eu nunca fui aquela pessoa que questionava as coisas. Eu ia seguindo tudo aquilo que me falavam pra seguir. Então eu sempre fui a filha obediente, segui, eu terminei a escola, já fui direto pra faculdade, eu me formei. Assim que eu me formei, eu já prestei vários concursos, eu passei em todos os concursos que eu prestei. Eu pude escolher em qual prefeitura trabalhar. Em alguns concursos eu realmente fui muito bem, então eu pude escolher. Em um dos concursos eu praticamente gabaritei a prova. Eu escolhi, trabalhei ali durante 7 anos como funcionária pública. Eu trabalhei como professora dentro da sala de aula, dando aula para alunos no ciclo de alfabetização. É engraçado porque o meu primeiro emprego foi na área de vendas, foi na área de comunicação. Eu sempre tive a comunicação como algo muito pulsante dentro de mim, mas eu não sabia que isso era um dom, que isso era um talento. Lembra que eu falei que isso era um defeito na escola onde eu estava? Então, para mim, isso era um defeito e não uma coisa que poderia me dar dinheiro. Dentro da escola, dentro do ensino tradicional, assim, geralmente nós somos ensinados que aquelas crianças que são realmente inteligentes são voltadas para a área de exatas, né? E não para a área de humanas, de comunicação ou algo do tipo. Então, eu sempre me vi como alguém mediano e não como alguém que tinha algo diferente. E eu segui nisso, trabalhei na área de vendas, no setor de vendas durante 7 anos da minha vida, foi do meu emprego, meu primeiro emprego ali, subi dentro da área de vendas, virei supervisora de vendas, ganhei alguns prêmios, amava trabalhar com vendas, porque ali dentro eu descobri que a minha comunicação, ela era, na verdade, algo que fazia com que eu me destacasse, era algo muito relevante. Era algo bom, não era ruim. Eu sempre escutei a minha vida inteira de que aquilo era ruim. E quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, eu vi que aquilo era bom e que fazia com que eu me destacasse das pessoas que estavam ali. E isso ficou no meu coração, mas como eu tinha como exemplo dentro da minha casa, da minha família, a minha mãe que tinha avançado na vida sendo funcionária pública, eu segui conforme o script, segui como o meu ambiente me direcionava para seguir e virei funcionária pública. Minha mãe me incentivou muito, meu pai também. Eles sempre diziam para mim: "Ah, você é muito inteligente, se você se formar, com certeza, quando você prestar concurso, você vai passar." E isso realmente aconteceu comigo, eu realmente passei nos concursos e pude escolher em qual prefeitura trabalhar. Durante esses 7 anos da minha vida, a partir do momento que eu entrei na prefeitura, logo no primeiro mês, eu já entendi que era muito diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida. Eu já não me encontrava muito ali naquela profissão. Eu amo ensinar, amo ensinar. Acredito que isso seja realmente algo que Deus colocou na minha vida para fazer, o ensinar. Amo ensinar, mas não era dentro da sala de aula, não era dentro de uma escola, não era no ensino tradicional. E conforme o tempo foi passando, ali do primeiro momento que eu entendi que não era muito ali que eu deveria ficar, eu fui meio que levando com a barriga, porque eu tinha estabilidade, né? Eu digo que realmente estabilidade não existe. Mas eu tinha uma certa estabilidade, eu tinha alguns benefícios, eu tinha 2 férias ao ano, eu folgava finais de semana, feriados, eu tinha 13º, 14º, 15º, eu tinha algumas regalias, alguns benefícios como funcionária pública que dificilmente, eu olhando para minha realidade naquele momento, onde eu estava no momento de conquista de coisas, eu não conseguiria abrir mão. Então eu estava numa fase da minha vida com 23 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu estava começando a conquistar as minhas coisas. Quando eu fui pro funcionarismo público, ali eu comprei um carro legal, eu comprei um apartamento junto com o meu marido, a gente realizou a nossa festa de casamento, a festa dos sonhos, a gente viajava 3 vezes ao ano, viagens legais. Então eu comecei a entender ali que eu estava vivendo uma vida que todo mundo dizia pra mim que era sucesso. E eu fui seguindo conforme o script, só que já no meu coração ali algo pulsando, falando que não era pra eu estar ali, que era pra eu tentar outras coisas, que era pra eu fazer outra coisa, mas eu não tinha coragem. Eu fui carregando isso durante todo o tempo que eu vivi como funcionária pública. Só que aos 27 anos, isso que ficava dentro de mim me incomodando foi ficando muito pior. Porque ao longo do tempo, eu ia conquistando coisas materiais, mas existia um vazio dentro de mim que nada preenchia. E esse vazio, ele foi ficando cada vez maior. Eu tive crise de ansiedade, eu tive início de depressão, muitas coisas dentro do funcionarismo público, onde eu trabalhava, eram estressantes a ponto de realmente levar a gente a um estágio de saúde mental muito ruim. Eu cheguei realmente no meu limite em relação à saúde mental. Começou com estresse, depois um burnout, aí com crise de ansiedade, pânico e o início de depressão. E eu comecei a perder completamente a minha saúde mental. Cheguei a ponto de estacionar
o meu carro na frente de onde eu trabalhava e não consegui descer, porque eu só chorava, eu não conseguia sair do carro. E isso ficou muito, muito latente aos 27 anos. Ficou insuportável, na verdade. Ficou uma dor insuportável aos 27 anos. Só que eu olhava pra minha vida e eu falava que não podia abrir mão daquilo. Como que eu ia abrir mão de tudo aquilo que eu conquistei? Eu tinha chegado no sucesso, no que todo mundo dizia pra mim que era sucesso. Só que tinha algo dentro de mim, uma voz que sempre falava que lá não era o meu lugar, que eu tinha que sair de lá. Hoje eu sei que era Deus me direcionando pra algo maior, me direcionando pra coisas diferentes, mas eu não tinha essa coragem de abrir mão. E dos 27 até os 30 anos foram os 3 piores anos ali da minha vida. Eu realmente me afundei, eu realmente entrei numa depressão, crises de ansiedade constantes, pânico, a ponto de realmente não conseguir viver muito bem. Eu cheguei a ponto de questionar sobre estar viva, né? Eu cheguei realmente no fundo do poço. No fundo do fundo do fundo do poço. E foi algo que assustou todo mundo, né? Assustou a minha família, ninguém me reconhecia. Eu não me reconhecia, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu cheguei realmente num lugar muito escuro, muito mesmo, que na verdade me fez olhar pra vida de uma maneira muito diferente. Eu comecei a olhar pra vida de uma maneira muito triste. Eu não queria realmente estar nesse mundo mais. E eu tinha que tomar uma decisão. Eu passei 3 anos assim. 3 anos. Até que um certo dia eu estava dando aula e eu estava com alguns alunos dando aula. E uma professora que eu não conversava muito, ela chegou até mim e ela disse. Eu ia mudar de escola, né? Era um período de mudança de escola para todas as professoras e ela chegou em mim e perguntou como é que eu tava com a mudança, como é que eu tava me sentindo. Eu tava num período muito difícil, só que ninguém sabia, eu não falava pra ninguém, porque na escola meu rendimento não caiu, né? Onde eu trabalhava, meu rendimento não caiu, porque eu sempre fui muito Caxias, assim, eu sempre fui de dar o meu máximo, independente do que eu tivesse sofrendo, eu sempre fui de dar o meu máximo, então eu continuei entregando o meu máximo, mesmo estando muito mal mentalmente. Eu não caí a qualidade. Então as pessoas não percebiam, eu não falava. E ela chegou em mim e me perguntou como é que eu estava com essa mudança de escola. Eu falei que estava tudo bem, mas na verdade eu já estava nesse período quase de exonerar o meu cargo. Eu falei que estava tudo bem, ela falou que... e aí, você acha que vai ser legal na próxima escola? A gente começou a conversar, aí eu falei assim, olha, não sei, né? Não sei como vai ser. Aí ela olhou pra mim e disse, olha... Eu acho que você não vai continuar na escola. Eu acho que você vai sair daqui e através da sua história você vai mudar muitas vidas. Através da sua história você vai impactar muitas pessoas. Ela falou isso pra mim e eu acredito que foi Deus que usou ela pra falar isso pra mim, porque ela não sabia de nada, era uma pessoa que eu mal conversava na escola. Ela era uma cristã, né, da Igreja Congregação Cristã do Brasil, e ela chegou e falou isso pra mim. Eu acredito que Deus usou ela pra falar isso pra mim. E eu olhei pra ela e o meu olho já tava querendo encher de lágrimas. Eu falei: "Mas por que você acha isso?" Ela: "Não sei, eu só senti de te falar." Na hora eu falei pra ela: "Olha, tem como você dar uma olhada nos meus alunos que eu vou ao banheiro." Eu fui ao banheiro, como muitas vezes eu já tinha ido, e lá eu comecei a orar pra Deus, pra ele me direcionar, e eu chorei muito, eu já tava muito fragilizada, e eu fui lá, orei, chorei, saí de lá pra sala de aula de novo, mas eu já saí com uma cabeça de que eu ia exonerar meu cargo público, né? Que Deus estava me direcionando pra outras coisas. Eu ainda não era convertida no momento, eu sou convertida hoje, sou cristã, sou batizada, mas na época eu não era convertida, então isso me impactou muito. Depois eu tive uma outra conversa com outras professoras, que elas começaram a falar sobre aposentadoria, isso acontecia bastante ali, elas contavam muito sobre aposentadoria, e elas começaram a falar também dos remédios que elas tomavam, né, pra saúde mental. Isso me impactou, e eu falei, na hora ali, eu soltei, eu falei, eu não pretendo continuar até chegar a esse ponto, eu vou sair antes. E aí uma professora olhou pra mim e falou assim, quem entra na educação nunca mais sai. Aquilo me impactou de tal maneira, porque eu fiquei com medo daquilo ser a minha prisão, de realmente eu nunca mais conseguir sair dali. E isso só juntou, né, com tudo que eu tava vivendo, e aí eu realmente decidi que eu tinha que exonerar meu cargo público. Eu fui pra casa, voltei pra casa, fiquei muito mal, falei pro meu marido que eu não tava muito legal, mas mesmo assim eu ia tentando empurrar com a barriga. E aí teve um dia que eu não consegui nem sair de casa. Meu marido olhou pra mim e falou assim, olha, ou você exonera, ou você vai morrer dentro da sala de aula. Não tem como mais continuar assim, com as contas a gente dá um jeito, os boletos a gente paga, o que não pode é você perder sua vida por causa de um trabalho. Então ali naquele momento eu realmente vi que eu tinha que exonerar meu cargo público e tentar algo novo. Eu exonerei meu cargo público, fui até a prefeitura, exonerei meu cargo público. Eu já tinha passado por N situações, eu tô resumindo aqui, eu tinha passado por várias situações na prefeitura também, situações de humilhação também, e realmente era algo que era muito difícil. E aí eu saí, né, exonerei meu cargo, e a partir daquele momento começou a minha jornada dentro do empreendedorismo, né, dentro do empreender.
eu não sabia realmente o que eu ia fazer saindo dali. A gente, já quero dizer aqui pra você, tá, que tá pensando em tudo isso, a gente se estruturou pra fazer essa mudança. Nós mudamos a nossa vida completamente. A gente tinha um apartamento, nós vendemos esse apartamento, nós mudamos pro interior, nós realmente fizemos uma mudança completa. Eu saí, exonerei meu cargo, a gente fez ali uma poupança pra uma sobrevida, né? Eu não saí de qualquer jeito, não foi de uma hora pra outra, eu realmente tive esse cuidado de conseguir juntar uma certa grana para conseguir me estabelecer, para a gente conseguir ficar não tão preocupado com esse recomeço. E aos 30 anos eu exonerei meu cargo e fui para o empreender. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas como eu sempre tive muita força na parte comunicativa, eu entendia também que algumas coisas eram inegociáveis para mim. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de conhecimento para mudar a minha mentalidade. Então eu li muitos livros, eu li muito sobre psicologia, eu fiz uma pós-graduação em psicologia, neurociência, porque eu queria me entender, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Foi um processo de autoconhecimento muito profundo. Dos 3 anos, dos 27 aos 30, eu já comecei esse processo de autoconhecimento, de entender quem eu era, o que eu queria, quais eram os meus dons, quais eram os meus talentos. Eu comecei a fazer terapia, eu voltei para a igreja, eu voltei a minha vida para Cristo, eu me converti. Foi todo um processo até que eu realmente me sentisse saudável mentalmente. E eu continuei esse processo. E nesse processo de autoconhecimento, eu fui entendendo o que era inegociável para mim, o que eu não negociaria de jeito nenhum. E eu entendi que eu não iria negociar de jeito nenhum a minha liberdade. A minha liberdade era inegociável. Eu entendi que eu queria liberdade geográfica, que eu queria liberdade financeira, que eu não queria ter um emprego tradicional, eu não queria ser CLT, eu não queria ser funcionária pública, eu não queria ter ninguém mandando em mim. Dentro do funcionarismo público, não era como quando eu era CLT. Por exemplo, quando eu comecei, eu pegava ônibus lotado, trem lotado, trabalhava finais de semana, trabalhava Natal, Ano Novo, tudo isso. Então, quando eu fui pro funcionarismo público, eu fui correr disso. Eu queria ter folgas, eu queria, né, não trabalhar final de semana, eu queria folgar Ano Novo, Natal, eu queria folgar nos feriados. Então, quando eu fui pro funcionarismo público, eu estava atrás dessas coisas. Eu encontrei todas essas coisas, mas eu me perdi. Eu me perdi. Às vezes a gente precisa se perder para ir se encontrar. E foi o que aconteceu comigo dentro do funcionarismo público. O que eu achava que era importante, lá eu descobri que não era. E aí começa uma nova jornada. Essa jornada do autoconhecimento, do recomeço. Eu decidi que eu ia começar de uma maneira completamente diferente. Então, eu fui lá, comecei a estudar, comecei a entender quem eu era e mudar completamente a minha mentalidade. Porque eu tinha entendido que até aquele momento da minha vida, tudo que eu tinha feito tinha me levado a ser como 90% da população brasileira. Eu vinha de um lugar onde 90% vem, eu tinha um ambiente onde 90% das pessoas têm, eu tive uma educação onde 90% das pessoas também tinham essa educação, eu ganhava um salário onde 90% da população também ganhava. Eu entendi que se eu quisesse ser diferente e fazer diferente da minha vida, se eu quisesse realmente não ter mais crise de ansiedade, o início de depressão, tudo aquilo que eu tive lá, eu tinha que mudar completamente. E eu fui atrás disso, eu corri atrás disso, corri atrás de conhecimento, de me entender, do autoconhecimento, e aí as coisas começaram a mudar. Então eu decidi que eu ia vir para a internet, porque era o único lugar que eu teria liberdade geográfica, teria a possibilidade de liberdade financeira, e eu vim pra internet. No primeiro momento eu vim pra internet criando um canal de viagens, e nesse canal de viagens a gente já começou a ver os primeiros frutos. Quando eu comecei a estudar aqui na internet, eu comecei a estudar sobre a afiliação de produtos, e aí no canal de viagens eu me afiliei a algumas plataformas de hospedagem e comecei a indicar isso no meu canal de viagens e comecei a ganhar um certo dinheiro com essas indicações. Decidi que eu não ia ficar dependente só do meu canal, eu decidi que eu queria ter mais algumas rendas ali. A fazer site, tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando e dava certo. Só que para escalar era muito complicado, porque eram produtos físicos.
aprofundar nisso. Mas tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando no momento da loja. Eu aprendi a fazer site, eu aprendi a fazer tráfego pago, como eu falei. Fui aplicando tudo que eu aprendia na empresa dele. E eu aprendi sobre SEO, não era sobre SEO local. E tudo que eu aprendi sobre SEO, eu fui aplicando pra gente crescer site, Google Meu Negócio, em um só contrato eu ganhei praticamente o meu salário de professora e eu fui fazendo isso. E eu fiz isso durante mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos, só prestando serviços. Fui prestando serviços, eu fui faturando com isso, fui entendendo como funcionava, fui ali vendo toda a metodologia
Essa palavra veio até mim. Muitas palavras foram entregues sobre a minha vida também. Eu não sei no que você acredita, mas eu sou cristã, então, enfim, sou muito grata a Deus, porque eu sei que foi Ele que me tirou disso. Muitas palavras foram entregues na minha vida e para eu sair da minha depressão, da ansiedade. Eu fiz terapia, mas também essa parte espiritual me ajudou, assim, de uma maneira. Não me ajudou, me tirou, me salvou, me resgatou. Cristo me resgatou, Cristo me salvou. Impacta milhares de vidas. Eu vi a vida de vários alunos mudarem. Eu tenho um aluno que mudou completamente a vida dele. Ele era CLT, ele ganhava um salário mínimo, ele trabalhava mundo. Imagina se eu não tivesse coragem, não tivesse tido a coragem de passar por cima das minhas crenças limitantes sobre cursos ou algo do tipo dentro da internet e não tivesse criado a minha metodologia e várias outras aí que têm impactado a vida das pessoas. Imagina se eu não tivesse Deus como centro de tudo, e se Ele não tivesse me resgatado, se eu tivesse me entregado quando eu estava muito mal e que eu não queria viver. Então, eu, sim, exonerei meu cargo público, eu fiz uma transição de carreira aos 30 anos, eu recomecei aos 30 anos e hoje eu posso te dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não me arrependo, eu só me arrependo, na verdade, de não ter começado antes, de não ter feito isso antes. Mas eu acredito que existe tempo para tudo debaixo do céu, a palavra diz isso, e que nada é impossível para Deus. Então, se você tem um sonho, se você tem algo que pulsa no seu coração, eu tô aqui para dizer que eu não me arrependi de nada que eu fiz. Não me arrependi em nenhum momento de ter tomado a decisão de vir aqui para a internet e de fazer o que eu faço hoje. Hoje, através do que o Senhor me colocou para servir aqui, eu vejo o tamanho do impacto quando nós nos deixamos ser utilizados como instrumento na mão do Senhor, na mão de Deus, na mão de Cristo. E eu me deixo ser usada por Ele como instrumento. E eu espero continuar aqui sendo usada por Ele para que eu consiga impactar a sua vida e a vida de outras pessoas, de milhares de pessoas, através daquilo que eu sei fazer. E eu espero também, e eu oro para que você, que está aí do outro lado e está assistindo esse vídeo, para que você também coloque a sua voz no mundo, para que você, através de você, muitas vidas sejam impactadas, para que através de você, muitas pessoas consigam mudar a sua realidade, para que através de você, daquilo que você faz, através dos seus dons e dos seus talentos, você consiga realmente encontrar algo que você ame fazer, que você realmente consiga impactar a vida das pessoas, que você realmente se sinta realizado. Não é normal você se sentir infeliz, você se sentir triste, não é normal você estar depressivo, não é normal você estar ansioso, não é normal você estar num trabalho que você não gosta, não é normal você estar vivendo do jeito que você está vivendo, não é normal. Se alguém disse pra você que isso é normal, que trabalhar é ruim mesmo, que não tem como ser feliz trabalhando, não tem como amar o que você faz, que ou você trabalha ou você ama o que faz, se as pessoas disseram isso pra você, eu estou aqui pra dizer pra você que é mentira.
Eu já fui a pessoa que odiava o trabalho. Eu já fui a pessoa que não via a hora de chegar a sexta-feira, que não via a hora de chegar às férias. Mas hoje eu sou a pessoa que faz o que precisa ser feito aqui dentro da internet, mas faz com muito amor. Eu sou muito realizada com o que eu faço. E você também pode ser muito realizado, muito realizada com o que faz. Estou aqui para dizer que existe um recomeço, que existe algo novo te esperando, que o outro lado do medo é onde estão os seus sonhos, é onde você pode alcançar os seus sonhos. Se você tá com medo, eu falo, o medo, ele não pode te travar. A coragem é o medo em movimento. Muitas vezes você vai ter que dar passos de fé. Você vai ter que dar passos onde você não vai ver o chão. Você vai ter que dar esses passos de fé. E é preciso que você realmente multiplique aquilo que o Senhor colocou para você. Você precisa multiplicar. Na Bíblia diz, na parábola dos talentos, que o Senhor, ele deu talentos conforme a capacidade. Então se capacite, faça essa capacitação, estude, aplique, avance, mas multiplique os seus talentos. Na parábola dos talentos, aquele servo que guardou o talento dele e escondeu, o Senhor tirou dele, ele não ficou com nenhum. Agora, aquele servo que multiplicou, o Senhor deu esse talento para ele. Além da multiplicação dos 5 talentos que já tinham sido entregues, ele multiplicou por mais 5. Ele ainda ganhou o talento daquela pessoa que escondeu. Não esconda o seu talento. Avance. Eu quero mostrar para vocês agora algumas conquistas que eu tive. Podem parecer conquistas materiais. Eu não consigo colocar aqui em palavras as conquistas que eu tive em relação ao meu emocional, ao meu mental, a minha qualidade de vida, em hoje poder fazer o que eu realmente amo. Eu acho que eu não vou conseguir expressar aqui em palavras o quanto eu sou feliz trabalhando com a internet, mas eu sou muito, muito feliz. Mas eu quero mostrar também algumas conquistas materiais para vocês, que eu consegui realizar através do meu trabalho aqui na internet. Desde coisas que parecem ser pequenas até coisas que parecem ser muito diferentes, né? A primeira conquista que eu tive quando eu comecei aqui no digital e a gente começou a fazer as coisas aqui, prestação de serviços e tudo mais, quando eu abri a empresa mesmo, foi poder comprar o meu celular à vista. Depois que eu comprei o meu celular à vista, eu comprei o meu notebook também, o meu MacBook à vista. E aí eu comprei... a gente realizou o sonho de comprar o nosso carro, o carro dos sonhos, o carro que estava no meu painel dos sonhos, que é o Jeep Compass. A gente comprou o nosso carro praticamente zero, além daquilo que eu tinha colocado, porque eu tinha colocado um carro que não seria zero, não tinha teto solar, nada. Eu coloquei só um Jeep Compass e o senhor nos entregou um carro com teto solar, completo, mais completo da categoria, praticamente zero. Outra coisa que eu também consegui através do que eu faço aqui no digital. A editora Chave Mestra me convidou para ser coautora desse livro aqui. Eu estou bem aqui, ó, vou mostrar pra você. Eu fui coautora com mais 30 mulheres, então a editora me convidou, viu em mim, e na minha história, olha só, viu em mim, olha eu aqui, vê aí, viu em mim, na minha história, algo que poderia inspirar mais pessoas, né, pra realmente viver o extraordinário, viver a vida que Cristo tem para nós, né? Então eles me convidaram. Isso aqui foi uma conquista muito especial. Teve um lançamento na editora. Meus pais estavam lá, meu marido. Foi algo muito especial, muito mesmo, onde eu pude contar aqui, ó, nesse livro. Se você quiser esse livro, comenta aqui também, que a gente entrega pro Brasil todo, onde eu pude contar a minha história através desse livro. Aqui em cima vocês estão vendo algumas premiações, ó. Aqui você tá vendo o KiwiFi, tá vendo? Premiação da KiwiFi, premiação da Hotmart. Aqui você tá vendo a placa, aqui, ó, bem aqui, ó, a placa da Hotmart, faturamento de 100 mil reais dentro da plataforma. Em um ano a gente faturou 100 mil reais dentro da plataforma, mais do que isso, mas eles só premiam até os 100 mil, né? 10 mil e 100 mil, depois é só 1 milhão. E aqui, do lado dela, tem essa outra placa. Ai, meu Deus, calma aí. Aqui, isso, faturamento de 200 mil do meu treinamento Método Code. Esse faturamento nós batemos no primeiro ano de Método Code e a gente já passou desse faturamento, mas tem essas placas aí de premiação. Então foram coisas que parecem coisas materiais, mas que pra mim era algo inalcançável, era algo que era só sonho. Tudo isso estava no meu painel dos sonhos, menos o livro. O livro eu nunca imaginei que eu ia ter um livro, sei lá, algo do tipo, mas o Senhor sempre faz mais do que a gente imagina, né? Os planos dele são sempre maiores que os nossos e eu sou extremamente grata a ele, porque ele me permitiu viver tudo isso através da internet. E são coisas que você também pode viver. Basta você querer passar por cima do seu medo, do que tá te aprisionando, do que tá te travando aí, porque pode ter certeza que aquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente dá o passo de fé, que a gente se coloca em movimento, as coisas vão acontecendo com certeza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!